E a mesma chama que avivou há 200 anos atrás, mande ela sobre nós, faça arder uma vez mais. E os milagres do passado não vão ficar só na história, vão invadir nosso presente, acontecer aqui e agora, pois sabemos que tu não mudou. Quem mudou somos nós, mas o Senhor nos despertou, e ouvimos a sua voz dizendo: buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Cordeiro de Deus, seja o meu louvor, a minha adoração ao Cordeiro de Deus, seja o meu clamor, a minha devoção ao Rei humilde que por me amar se entregou naquela cruz, sem reclamar nenhum segundo, ao todo-poderoso Deus, meu Redentor, que por amor venceu o mundo. Cada lágrima de sangue foi por mim, cada momento de dor foi por mim, a coroa de espinhos foi por mim, cravos nas mãos e nos pés foram por mim. Ao morrer na rude cruz ele via que eu vivo hoje aqui estaria, como sacrifício vivo se entregou, porque ele é o próprio amor. É por isso que eu não posso me calar, em adoração pra sempre eu quero estar, a ti me ofertarei em teu altar, ao Cordeiro seja o meu respirar. Oh, aleluia, Jesus, receba a nossa adoração nesta noite, ó Deus. Ao Rei humilde que por me amar se entregou naquela cruz, sem reclamar nenhum segundo, ao todo-poderoso Deus, meu Redentor, que por amor venceu o mundo. Cada lágrima de sangue foi por mim, cada momento de dor foi por mim, a coroa de espinhos foi por mim, cravos nas mãos e nos pés foram por mim. Ao morrer na rude cruz ele via que eu vivo hoje aqui estaria, como sacrifício vivo se entregou, porque ele é o próprio amor. É por isso que eu não posso me calar, em adoração pra sempre eu quero estar, a ti me ofertarei em teu altar, ao Cordeiro seja o meu respirar. É por isso que eu não posso me calar, em adoração pra sempre eu quero estar, a ti me ofertarei em teu altar, ao Cordeiro seja o meu respirar. Ao morrer na rude cruz ele via que eu vivo hoje aqui estaria, como sacrifício vivo se entregou, porque ele é o próprio amor. É por
por isso que eu não posso me calar. Em adoração pra sempre eu quero estar. A ti que eu tentarei inteiro altar. Ao Cordeiro seja o meu respirar. Oh, aleluia, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pelo teu imenso amor, Jesus. Palmas para o Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus. Vocês sabem o que significa chévere? Super legal! E agora que já sabem o significado dessa palavra em espanhol, bora cantar! Ratatatá! Estou contente porque Cristo me amou. Estou contente porque Cristo me salvou. Esse é o motivo da minha alegria. Por isso canto dia, noite, noite e dia. Estou contente porque Cristo me amou. Estou contente porque Cristo me salvou. Esse é o motivo da minha alegria. Por isso canto dia, noite, noite e dia. Vou avançar. Com Jesus Cristo nada vai me parar. Levante as mãos, quem vai subir? Não quero ver ninguém ficar parado aqui. Todo tchararê, 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 tchararê. Todo tchararê. Hey, todo tchararê, 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 tchararê. Todo tchararê. Estou contente porque Cristo me salvou. Esse é o motivo da minha alegria. Por isso canto dia, noite, noite e dia. Estou contente porque Cristo me amou. Estou contente porque Cristo me salvou. Esse é o motivo da minha alegria. Por isso canto dia, noite, noite e dia. Vou avançar. Com Jesus Cristo nada vai me parar. Levante as mãos, quem vai subir? Não quero ver ninguém ficar parado aqui. Tem poder, basta crer, te livra de todo mal. É amor, ele é paz, salvador, é demais. Criador, tudo faz, alegria ele traz. Dele vem energia que me contagia. Sim, ele é razão da minha alegria. Viver com Cristo é a vida mais bacana. Tchaverê, tchaverê, ele te ama. Está aberta, pode entrar. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar. Entra, a porta está aberta, pode entrar. Sim, Senhor, entra. Tu és bem-vindo, este é teu lar.
declara isso nessa noite. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Declare de todo o seu coração. Entra, a porta está aberta, pode entrar. Oh, entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Levante suas mãos e peça a Ele, vem fazer morada. Vem fazer morada, sua casa. Pode entrar, eu sou a tua habitação, eu sou teu lar. Vem fazer morada, sou a tua casa. Pode entrar, eu sou a tua habitação, eu sou teu lar. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Vem fazer morada, sou a tua casa. Pode entrar, eu sou a tua habitação, eu sou teu lar. Vem fazer morada, eu sou a tua casa. E pode entrar, eu sou a tua habitação, eu sou teu lar. Pode entrar, a casa é tua, esse
pode entrar. A casa é Esse é o meu lar. Daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Aplauda o nome santo do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Um dia eu dei de cara com a parábola e eu achei um exagero um pastor largar 99 ovelhas por causa de uma. Eu achava exagero até eu saber que eu era a ovelha. Eu achava exagero a multidão gritar Barrabás em vez de Cristo, até eu saber que eu já fui Barrabás. Você quer saber o peso que tem a misericórdia? Quantos quilos pesa? Pergunta para quem precisou dela um dia. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sobraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Yeah. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado o amor de Deus. Sabe o que ele faz para te encontrar? Traz no
luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Ele faz tudo, derruba as muralhas, destrói as mentiras. Traz luz para a sombra, Ele vai atrás, derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Declara isso. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim me entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Não for amor, o céu não é real, tudo perde um valor. Se isso não for amor. Mais palmas pro Senhor Jesus. Aleluia. Mateus capítulo 5, nossa meditação. Hoje nós vamos estar falando sobre, de uma forma, claro, resumida, sobre o Sermão do Monte. Amém? Mateus capítulo 5, diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem,
e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Pode esconder uma cidade, ou melhor, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do arqueiro, ou alqueire, né? Mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Amém? Diga comigo, Senhor Jesus, a tua palavra é a verdade, e a verdade é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. E eu creio, transforma-me, Senhor, pelo poder da tua palavra. Amém. Podeis assentar, meus queridos irmãos. Meus irmãos, algumas pessoas dizem viver segundo o Sermão do Monte, mas é possível que elas nunca tenham, no mínimo, lido sobre o Sermão do Monte. Ouviu falar, mas talvez nunca nem leu. E a gente vai perceber que a reação mais comum é oposto a isso, de que alguém conhece ou alguém tenha colocado em prática tudo aquilo que está escrito nesse sermão. Nós vamos ver que muitos, os que falam que o Sermão do Monte, ele é um ideal, mas totalmente impraticável. Chegam até a dizer que é ele quase inalcançável. Tem um escritor russo chamado Tolstói, e em certo sentido ele combinou essas reações, e ele dizia que, por um lado, ele ansiava por ver o Sermão do Monte ser praticado, enquanto que, por outro lado, ele percebia que, e reconhecia que não conseguia, e ele via o seu fracasso pessoal em relação a colocar em prática esse ensinamento. E a gente vai perceber que a essência do Sermão do Monte, que provavelmente aqui não seja apenas uma pregação, mas mais ou menos a ideia de um curso de verão, que Jesus passou ali com aquelas pessoas, porque foram muitas coisas que ele falou a respeito desse sermão. Então, mais ou menos a ideia de um curso estendido aí, e muito mais do que uma simples pregação. E foi esse sermão o apelo de Jesus Cristo a todas as pessoas que queriam ser seus seguidores. E o apelo de Jesus dentro do sermão, segundo Mateus capítulo 6, versículo 8, vai nos mostrar que
ele está pedindo para que os seus seguidores sejam diferentes de todas as demais pessoas. Porque esta é uma frase que ele vai dizer: não sejam iguais a eles, sejam diferentes. Então o reino que ele proclamou, ele é um reino de contracultura a este mundo. O reino que Jesus está proclamando exibe um conjunto de valores e um padrão distinto, do qual ninguém, nenhuma religião, ninguém consegue colocar de forma tão poderosa e tão diferente de qualquer outro ensinamento ou conjunto de valores e padrões nesta terra. Desse modo, nós vamos ver que Jesus vai falar dentro desse sermão sobre justiça. Jesus vai falar sobre influência. Jesus vai falar dentro desse sermão sobre piedade. Jesus vai falar sobre confiança. Jesus vai falar sobre ambição, não uma ambição má, mas uma ambição para algo bom. Jesus vai falar dentro desse sermão e ele vai concluir com um desafio radical para que as pessoas escolham o seu caminho. E aí então nós entramos na primeira parte, que é a parte das bem-aventuranças, a qual nós lemos. Mateus 5,3 vai dizer: bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Então veja que nós precisamos começar aqui com 3 negativas a respeito do que Jesus vai falar dentro dessas bem-aventuranças. E a primeira é que Jesus não está nos encorajando a sermos seletivos. Por exemplo, chamando algumas pessoas para serem humildes e outras para serem misericordiosas. Não! Todas as 8 bem-aventuranças, assim como os 9 frutos do Espírito, lá em Gálatas capítulo 5, eles devem caracterizar os seguidores de Cristo. Quem é seguidor de Cristo pratica essas bem-aventuranças. Quem é seguidor de Cristo pratica ou os 9 frutos do Espírito, ou as 9 características, melhor dizendo, porque o fruto é um só. O fruto do Espírito com 9 gominhos, como se fosse uma laranja, né? Para você entender melhor. E veja, a segunda negativa, segundo Jesus, ele não está prescrevendo aqui uma fórmula de saúde mental. Na verdade, a palavra makairos, do grego, que é traduzido por abençoado, mas também pode significar felizes, ela vai nos mostrar que Jesus não está aqui fazendo um conjunto, ou melhor dizendo, um juízo subjetivo, aquilo que sentimos, mas ele está fazendo aqui um juízo objetivo, aquilo que Deus pensa para nós. E aí a gente vem na terceira negativa, de que Jesus não está pregando salvação através das obras, mas ele está ensinando que aqueles que já renasceram pelo Espírito, eles vão comportar desta forma aqui. Nós não fazemos para ser salvo, mas nós fazemos porque nós fomos salvos. E aí ele começa com a primeira bem-aventurança, ou os primeiros felizes. Ele diz: feliz os pobres em espírito. Quem são os pobres em espírito? São aqueles
que reconhecem que estão espiritualmente falidos. São aqueles que reconhecem que estão espiritualmente falidos. E a expressão de uma pessoa dessa é como alguém escreveu um texto a respeito disso, dizendo: nada em minha mão eu trago, simplesmente a tua cruz me apego. Salva-me, Salvador, senão eu morro. E veja que pobre de espírito, porque no grego existe duas palavras para pobre de espírito. Uma palavra, ela quer dizer que aquela pessoa que é pobre, que tem apenas o necessário para sobreviver. Esse é um tipo de pobre. Mas existe outra palavra para pobre no grego, que significa aquele que não tem nenhuma condição. Ele é miserável, de forma tal que ele depende do pão de cada dia. Se alguém não der, ele não come, ele não tem como sobreviver. E Jesus está falando exatamente desse segundo tipo de pobre. Aquele que não tem nada de si mesmo, mas ele é um totalmente dependente de Deus. Aquele que não tem de si mesmo, e ele totalmente depende de Deus e reconhece que sem Deus ele não é nada. Então, queridos, ele vai falar da segunda bem-aventurança. Aqui essas bem-aventuranças daria para a gente pregar aí mais ou menos uns 2-3 meses, pregando, né, aos domingos. Mas nós estamos fazendo apenas um resumo aqui. E depois, em outra oportunidade, a gente pode aprofundar mais. Mas vamos lá. O segundo bem-aventurança, agora ele vai falar dos que se encontram de luto. Esse aparece agora e mostrando que não é uma pessoa que está chorando pela perda de um ente querido, mas é aqueles que choram não pela perda de um ente querido, mas pela perda da sua integridade, pela perda do seu respeito próprio. E aqui nós vamos ver que estas pessoas serão consoladas pelo perdão de Deus. Pessoas que choram pelos seus pecados. É parecido com Paulo no capítulo 7 de Romanos, dizendo: o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero, eu faço. E eu vejo uma lei que guerreia nos meus membros do meu corpo e que me leva a fazer o que eu não quero. E ele chega a um ponto de dizer: miserável homem que sou, quem me salvará do corpo dessa morte? Quem me livrará? Mas aí ele lembra de Jesus e ele diz: mas graças a Deus por Cristo Jesus. Porque nós sozinhos não dávamos conta, não damos conta. Eu vejo muita gente falar isso, irmão: pastor, eu não dou conta disso, eu não dou conta daquilo. Isso que nós estamos lendo, eu não dou conta de cumprir as bem-aventuranças, eu não dou conta de cumprir essas exigências, eu não dou conta, mas não dá conta mesmo. Porque Paulo vai nos ensinar em Gálatas capítulo 5, versículo 16: vocês só vão conseguir se vocês andarem em espírito. E se vocês andarem em espírito, vocês não vão cumprir a vontade e o desejo da carne. Andai em espírito. Andai em espírito. Você não consegue ser um cristão genuíno por forças próprias.
Ser um cristão genuíno, irmão, não é você dizer assim, não, agora eu vou ser crente, porque eu quero ser crente. Não é assim, não. Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Sabe por que você está aqui? Porque o Pai te trouxe. Você não está aqui porque você é bom. Você não está aqui porque você é melhor do que os outros. Não. Você está aqui por pura misericórdia de Deus. Quantas pessoas gostariam de estar sentado no banco que você está, mas estão presas nas garras de Satanás e não vão conseguir sair de lá enquanto o Espírito Santo, enquanto Deus, pelo seu poder, não for lá e libertá-las. Então eu quero dizer uma coisa para você que está aqui hoje: levanta a sua mão e glorifica a Deus, porque você é um bem-aventurado, você é a pessoa mais feliz dessa cidade, de estar na presença de Deus. Então, ele continua. O terceiro do grupo dos felizes é os humildes. Assim ele sugere, pelo contexto, que estas pessoas estão dispostas a que outras pensem delas aquilo que dizem que são. O humilde não é aquele que diz, eu sou humilde. Todas as vezes que eu falo sobre o humilde, eu me lembro de uma irmã que vestia roupas rasgadas, sandálias estouradas, rebentadas, velha, no sentido de desleixado mesmo. E ela ia para a igreja. E um dia uma irmã que tinha mais condição chegou nela, e essa irmã era até obreira da igreja. Chegou nela e disse, minha irmã, eu vi que você está com roupas rasgadas, a sandália está estourada e tal. Olha, eu tenho condição e eu quero lhe dar umas roupas, sapatos. A irmã aceita. E a irmã vira para ela e diz, não, eu não quero. Mas por que você não quer? Porque olha aí a situação. Ela disse, não, eu tenho condição e eu tenho roupas melhores do que essa, eu tenho um sapato melhor. E a irmã disse, eu não estou entendendo por que a senhora vem para a igreja desse jeito. Ela disse, não, porque eu sou humilde. Humildade não é sinal de desleixo. Não. Ser humilde não é andar desarrumado. Não é andar todo amassado. Não. Humildade não está na aparência. Está no coração. E outra, um rei uma certa vez deu um prêmio. No seu reinado ele disse, eu quero dar um prêmio ao homem mais humilde do meu reino. Tal dia eu estarei entregando o prêmio para este homem que for o mais humilde do reino. E praticamente quase todas as pessoas daquele reino foi para aquela celebração do homem mais humilde do reino. Um apenas não foi. Um apenas não foi. Todo o resto foi. Todo mundo querendo parecer humilde, né? Vestido igual a irmã lá, todo rasgado, todo para parecer o mais humilde. E o rei levanta no meio de toda aquela multidão e diz, pessoal, eu quero entregar agora o prêmio para o homem mais humilde do meu reino. E eu quero dizer a vocês que esse homem não está aqui. Porque a pessoa mais humilde, verdadeiramente, ela não diz que é. A gente vê. E ela não está aqui. O único que não estava. Quem está entendendo o que eu estou falando? E Jesus vai ensinar isso aqui, mais para frente nós vamos entrar nessa questão. Vamos lá, continuando. Quarto. Em quarto
nós vamos ver que estão os que se acham famintos e sedentos por justiça. São pessoas que têm um apetite espiritual aguçado. Isso é uma marca do povo de Deus. Justiça. Justiça. Não justiça humana. Justiça divina. Justiça do céu. Não desejar o mal para o outro. Não aquela justiça que alguns pensam assim: você tocou no ungido do Senhor e agora eu vou orar para Deus te matar. Nessa justiça não. Você pisou em mim. Você não sabe com quem está mexendo. Você vai ver. Eu sou servo de Deus. Não é essa justiça aí não. Não é esse tipo de crente feiticeiro não. Que ora para Deus atropelar os outros. Só porque pisou no calo dele. Não é esse. É uma justiça diferente. Que somente Deus faz. É aquela justiça de que você não deseja o mal para ninguém, nem para o seu inimigo, mas você ora por ele. E se ele continuar te maltratando, o próprio Deus é que vai fazer justiça por você, sem você pedir. Porque quando você começa a pedir, aí você está sendo feiticeiro, porque a oração contrária é uma oração de feiticeiro. Porque contrário, porque Deus só faz o bem, Deus não faz o mal. Deus só faz o bem. Certo? Agora vamos lá, continuando. 5. Ele vai falar agora, a partir deste momento, né? Ele vai mostrar para nós que as 4 primeiras bem-aventuranças, elas dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. Então, ser uma pessoa humilde de espírito, ser uma pessoa que chora pelos seus pecados, ser uma pessoa pobre de espírito, chora pelos seus pecados, humilde e faminto e sedento por justiça, isso é o nosso relacionamento para com Deus. Esses 4 primeiro. Os outros agora que faltam, eles vão dizer respeito em relação com as pessoas. Então, o que Jesus está querendo dizer é que uma vez que Deus é um Deus misericordioso, o seu povo deve ser também um povo que tenha misericórdia. Que nós devemos amar e servir a qualquer um que esteja necessitado, como nós aprendemos lá no ensinamento da parábola do bom samaritano. E aí, nós vamos ver também uma próxima categoria de felizes. São as pessoas que são puras de coração. Ou seja, essas pessoas são coerentes. Essas pessoas são sinceras. E você sabe de onde que veio a palavra sincero? Veio da palavra sincera. Sincera. Da expressão sincera. Por quê? Porque na época o fabricante lá dos vasos fazia os vasos e de repente um vaso caía no chão, quebrava. Aí ele, para não perder, pegava os cacos que sobrou, pegava lá um tipo de cola, colava os cacos novamente, passava uma cera em volta, invernizava e não punha esse vaso exposto ao sol, ele punha lá para dentro. Aí a pessoa entrava na loja, olhava aqueles jarros, vasos, e olhava lá dentro, tinha um bonito e tal, né? Visivelmente falando, estava inteiro, completo, porque estava coberto de cera, estava coberto de verniz, e a pessoa comprava aquele vaso e levava para casa. Quando chegava em casa, colocava talvez próximo à luz do sol,
e quando colocava a cera derretia. E a pessoa notava que o vaso que ela comprou estava agora sem cera, mostrando toda a sua rachadura. Então, quando se fala de uma pessoa sincera, é uma pessoa que não esconde rachaduras. Pessoas que não escondem. Pessoas que não são camufladas. Já viu o tanto que a sociedade nossa parece que vive um carnaval o ano todo? É muita gente usando máscara, irmão. Para eles é carnaval o ano todo. É máscara no casamento, é máscara nas amizades, é máscara no trabalho, é máscara para todo quanto é lado. É gente que vira para outra, né? Tem uns negócios, sim, me desculpe as irmãs, mas não tem, né? É só o gesto da pessoa fala, amiga, ô miga, aí já diminuiu, né? Miga agora, só miga. Miga, como eu gosto de você. Aí vira as costas, a amiga foi embora, vai para outra e fala assim, nossa, não suporta aquela pessoa. Pura máscara. Não é sincero. Sincero é quando você chega e fala, meu irmão, eu tenho uma certa dificuldade contigo, mas eu estou orando para que Deus nos ajude. Para que a gente consiga ser amigo de verdade. Você tem coragem de chegar para a pessoa e falar isso para ela? Amém? E aí, a gente vai ver um próximo grupo, ou uma próxima característica, que é os cristãos que são chamados para serem pacificadores. E se eles forem pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Porque o Deus que ele serve é um Deus pacificador. Porque ele pagou, através da morte do seu filho, um alto preço para ter paz conosco. Como está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 20. E a oitava bem-aventurança, ela pronuncia uma bênção sobre aqueles que são perseguidos por causa da justiça. E a gente vê, irmãos, que a perseguição aos cristãos só está aumentando. Só aumentando, cada vez mais, em várias culturas, está aumentando. E aqui trata de um aspecto do nosso chamado. Porque Jesus diz, no passado, perseguiram os profetas. Na minha época, me perseguiram. Perseguiram os apóstolos. E agora vocês, igreja, o que Jesus prometeu? No mundo tereis aviões, caminhões, casarões, dinheirões. Foi assim que Jesus disse? Não, no mundo tereis aflições, sereis perseguidos, maltratados, arrastados aos tribunais. Mas não tenham medo, porque eu venci. O que ele quis dizer com este eu venci? Você também vai vencer se for um como Cristo. Participante de Cristo nas aflições. Então, queridos, Deus, desse modo, Ele mostra que a contracultura de Jesus Cristo, ela está sempre em oposição à cultura do mundo. Porque Jesus vai parabenizar aqueles que o mundo considera pobre, coitados, chamados e rejeitados por todo mundo. Estes são os abençoados. Esses são os felizes.
E aí vem o outro ponto que nós lemos em Mateus capítulo 5, verso 13, 14 e 16. Quando ele diz: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Imagine só, sal e luz são duas das maiores necessidades nos lares. Você vive sem luz e sal na sua casa? Não dá, né, irmão? Pode ficar até sem açúcar, e é até bom que você emagrece, sabia? Desincha tudo. Sabe esse rostão gordo aí que você tem? Isso é tudo açúcar. Se você parar de comer um pouco de açúcar, vai voltar. Quem entendeu, diga amém. Não, mas é verdade, não é brincadeira não. Eu fiz um propósito, um dia de não comer açúcar durante 30 dias. Zero açúcar. Zero açúcar. Eu emagreci 6 quilos. Já pensou? Podia ter continuado, né? Só que depois eu vou ter que comer de novo. É difícil, né, irmão? Mas nós vamos conseguir. Lá no céu não vai ter açúcar. Certamente, a gente vai olhar para esse texto e vamos imaginar aqui que Jesus deve ter visto inúmeras vezes a sua mãe usar o sal na cozinha. Porque a gente sabe que naqueles dias não havia ainda, não existia refrigeração. E o sal, ele era usado, né, como um propósito de antisséptico e também de preservação. Então assim, Maria deixava peixe, carne, mergulhado em água e sal. E isso fazia com que a carne não se perdesse. Também ela acendia lamparinas lá com o óleo, com azeite, né? Quando o sol se punha. Então o interessante é que Jesus escolhe essas imagens para indicar a influência. Agora Jesus está falando de influência que o cristão deve ter no mundo. Não é ser influenciado pelo mundo, é influenciar o mundo. Então, ele está falando de influência. E essa influência é a que ele deseja que os seus seguidores exerçam no mundo. Então, o que ele quis dizer? O que é legítimo para nós deduzir dessa sua escolha de metáfora? Podemos acreditar que ele estava aqui ensinando 4 verdades. Primeiro, ele está dizendo que os cristãos são radicalmente diferentes dos não cristãos. Porque a gente vai ver que ambas as imagens que ele está colocando aqui como metáfora, elas estabelecem 2 comunidades em contraste uma com a outra. Ele vai dizer que por um lado há o mundo, por outro lado há você, que deve ser luz na escuridão do mundo. E novamente ele diz: o mundo é como carne apodrecida, como um peixe em decomposição, mas vocês devem ser o sal, detendo a deterioração. Que palavra difícil. É isso mesmo, deterioração da sociedade. Ele está colocando em contraste aqui as 2 comunidades. E ele está mostrando que elas são tão diferentes uma da outra, assim como é a luz da escuridão e o sal da corrupção. Segunda coisa que podemos ver aqui dessas 4 verdades que Jesus quer ensinar com sal e luz. Ele quer dizer que os cristãos devem penetrar na sociedade não cristã. Embora aqui espiritualmente e moralmente somos distintos, nós não devemos ser socialmente segregados. Porque ele vai dizer que uma lâmpada não faz nenhum benefício se for guardada no armário. E o sal também não faz nenhum benefício se ficar dentro do saleiro. E ele diz: a luz deve brilhar na escuridão, o sal deve penetrar na carne. E isso ele está dizendo que ambos os modelos ilustram o processo de penetração.
Em terceiro, Jesus quer ensinar uma outra verdade, que os cristãos podem influenciar e mudar a sociedade não cristã. Ambos, sal e luz, são mercadorias eficazes. Eles mudam o ambiente onde eles estão. Quando o sal é introduzido na carne, algo acontece. A deterioração bacteriológica, ela é contida. Do mesmo modo, quando você acende uma luz, ela muda o ambiente, algo acontece, a escuridão é dissipada. E ele está dizendo que não apenas indivíduos podem tornar a sociedade perfeita totalmente, mas nós podemos melhorá-la. Então a história, ela está cheia de exemplos de melhoria social por meio de influência cristã. Olha para você ver a nossa sociedade ocidental. Melhorou muito com o cristianismo. As maiores faculdades que existem nas Américas foram fundadas por cristãos. O cristianismo tem feito um bem para a sociedade. Sabe por que essa sociedade não está pior do que está? Porque ainda existe um povo que vive a cultura de Jesus na terra. E lembre-se de uma coisa: cultura vem de culto. Culto vem de um modelo de vida que você leva. Cada ação sua, cada ação é uma expressão de adoração. Quando você mente, você não está adorando a Jesus. Jesus disse: você não está adorando o Deus Pai. Você está adorando a Satanás. Porque ele é o pai da mentira. Então deixa eu falar uma coisa: se você não quer ser filho do diabo, nunca minta. Mentir não é apenas pecado, mas te torna filiado ao Satanás. Não minta. Não minta. Está todo mundo prestando atenção na mensagem que eu estou pregando ou estão conversando? Por favor, não me façam receber que o espírito de João Batista ou de Pedro, arrancar a espada aqui agorinha, cortar a orelha de um bocado de gente, a língua logo, né, para não falar mais. Misericórdia, irmão, que falta de educação dentro da igreja. Eu não gosto de falar isso aqui, eu não gosto de ter que parar a mensagem. Mas não faça. Para que fazer isso? Vamos lá. Dá o Espírito Santo de novo aí, Jesus, que eu fiquei a carne aqui agora. Você tem misericórdia. Eu parei no terceiro. Agora vamos para o quarto. Ele quer dizer outra verdade, que é: os cristãos devem conservar as características cristãs. O sal deve reter a sua salinidade. Caso contrário, ele será inútil se ele deixar de salgar, de temperar. A luz deve reter o seu brilho. Caso contrário, ela nunca será ou nunca vai dissipar a escuridão. Então, quais são as nossas características como cristãos? A gente vai ver que o resto do sermão, ele vai falar sobre as outras características.
Em Mateus 5,17 vai falar sobre Cristo e a lei. Que ele vai dizer: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Então as pessoas ficaram muito impressionadas quanto à autoridade de Jesus. Começaram a dizer: o que é isto? Elas perguntaram: esse é um novo ensino? Em particular, alguns perguntavam qual era a relação entre a sua autoridade e a autoridade da lei de Moisés. E para essa pergunta, Jesus expressa ou não, Jesus agora vai dar uma resposta definitiva. Vemos que ele havia vindo, não para abolir, como ele disse, o Antigo Testamento, mas para cumpri-lo. Ou seja, ele veio aperfeiçoá-lo, ele veio obedecer, ele veio fornecer o seu verdadeiro significado. Pois aqui a gente vai ver que a forma pela qual eles entendiam a lei tinha uma validade. E em consequência disso, a gente vai ver que Jesus traz a importância do reino de Deus, que ela seria medida pela lei. Mas Jesus vai continuar dizendo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino do céu. Verso 20 do capítulo 5. E quando eles ouviram isso, quando essas pessoas ouviram o que Jesus disse, os discípulos devem ter ficado meio confusos, pois os escribas e fariseus eram as pessoas mais corretas da terra. E eles diziam que observavam as leis do Antigo Testamento e calculando do Antigo Testamento, continham para eles 248 mandamentos e 365 permissões. E os fariseus, eles afirmavam guardar todas esses mandamentos e também essas permissões. Então, como que poderia os discípulos de Jesus, irmão, ser mais correto do que essas pessoas que eram as mais corretas do planeta? E aí Jesus vai mostrar que o enigma aqui não é difícil de resolver. Porque ele vai mostrar que a justiça cristã, ela é maior que a justiça farisaica, porque ela é mais profunda. Ela é a justiça do coração. Veja que o restante do capítulo 5 de Mateus consiste em 6 parágrafos paralelos, cada um deles contendo aqui uma antitese, introduzido aqui pela fórmula, quando ele está dizendo assim: ouvi o que foi dito, mas eu lhes digo. Quer dizer, vocês aprenderam assim, ok, foram até um certo ponto, mas deixa eu chegar mais profundo do entendimento desta lei que vocês ainda não entenderam. E então Jesus vai melhorar a compreensão. Então, com quem que Jesus está se contrastando aqui? A gente vai ver que muitos comentaristas, eles têm sustentado que Jesus está se contrapondo a Moisés. Mas definitivamente não é isso, por 2 razões, no mínimo. Primeiro, a expressão que Jesus usava quando citava as Escrituras era: está escrito.
A expressão que ele usa aqui, foi dito. Então, o que Jesus está dizendo é sobre uma tradição oral, não as escrituras. Segunda coisa, Jesus acabara de afirmar em termos inequívocos, misericórdia, a autoridade duradoura das escrituras, está no verso 17 e 18, do capítulo de número 5, ele diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo, que até que os céus e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então veja que é inconcebível que imediatamente depois dele falar e afirmar sobre as escrituras, ele está contradizendo. Então nós vamos ver agora o próximo ponto, onde ele vai falar sobre algumas antiteses. Não dá para falar tudo por causa do tempo, mas nós vamos falar aqui pelo menos de duas, da quinta e da sexta. Veja bem que Jesus então está agora contradizendo não as escrituras, mas a tradição. E a gente vai ver que todas as 6 antiteses, elas são variações sobre o mesmo tema. Porque as pessoas achavam a lei opressiva, os escribas e suas permissões eram muito permissivas. Desse modo, eles tornavam a lei mais maneável. Então nós vamos ver aqui sobre a quinta e a sexta antitese como exemplo. Primeiro, olha a quinta. Ele vai dizer: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu vos digo, não resistam ao perverso. Verso 38 e 39. Olho por olho, irmão, era aqui uma instrução aos juízes de Israel. Ela expressava aqui a lei também do talião, que é o princípio da exata retribuição como sentença máxima. E aí a gente vai ver que os escribas e fariseus, eles vão, no entanto, entender, levar dos tribunais a que essa prerrogativa pertencia para o campo dos relacionamentos pessoais, a um lugar que ela não pertencia. E veja que eles usam essa expressão para justificar a vingança que a lei proibia explicitamente. Então, eles estão usando fora de lugar, de ordem, para poder justificar a vingança deles contra as pessoas. Agora veja a sexta. Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso é o que eles falavam. Mas Jesus diz: mas eu lhes digo, ame seus inimigos. Versos 43 e 44. Então a citação dos escribas era uma perversão escandalosa da Escritura, porque aqui eles acrescentavam o mandamento de amar o nosso próximo, um mandamento correspondente de odiar os inimigos. E isso você não encontra em nenhum lugar no texto antigo. Isso aqui é aquilo que nós acabamos de falar, é uma interpretação deles, 248 mandamentos, 365 permissões. Era o entendimento que eles tinham da lei, era a forma que eles compreendiam e que passava para as pessoas. Então veja que os profetas
da lei se perguntavam quem era o seu próximo, a quem deveriam amar. E aí então eles respondiam que o seu próximo era o seu conhecido, era o seu semelhante, era a pessoa da mesma raça, era a pessoa da mesma religião. Então esse é o meu próximo. Só os judeus. Os não judeus não é meu próximo. Foi isso que Jesus falou quando ele usou a parábola do bom samaritano, lembra? O que Jesus conta na parábola do bom samaritano? Que um homem caiu na mão dos salteadores e passava por ali o sacerdote judeu, que vendo o homem caído, machucado, meio morto, não o ajudou, passou de largo. Veio também um levita, que era servo do sacerdote, que ajudava no templo, e que pregavam e liam na lei que deveriam amar o próximo. Só que a interpretação deles que o próximo era só os da mesma raça, da mesma religião. E aí passaram todos de largo, e Jesus vai dar, como que se diz, né, um tapa na cara deles, dizendo: mas passava por ali um samaritano, uma das pessoas que eles mais odiavam. Até na oração deles, eles usavam uma expressão dizendo: obrigado Deus, porque eu não nasci samaritano. Tanto que eles tinham raiva deles. E Jesus diz: o que um sacerdote que pregava, o que o levita que o ouvia não fez, o samaritano que não tinha esse costume cumpriu o que vocês não cumprem. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí Jesus vai falar fortemente com eles. Jesus está condenando por completo essa ideia dele. Jesus vai insistir que o nosso próximo, no vocabulário de Deus, inclui também o nosso inimigo. E aí Jesus vai falar assim: olha, se vocês amarem apenas as pessoas que amam vocês, vocês não serão melhores do que os não cristãos. Porque se amarmos nossos inimigos, no entanto, ficará aparente que somos filhos do nosso Pai Celestial. Uma vez que o amor de Deus é um amor indiscriminado, porque Deus dá chuva e sol a todas as pessoas, indistintamente. Teve um homem chamado Alfred Plummer, que ele resumiu as opções sobre essa questão de amar. E ele diz o seguinte: pagar o bem com o mal é demoníaco. Pagar o bem com o mal é demoníaco. Segundo, pagar o bem com o bem é humano. Isso é normal para uma pessoa humana. Mas ele vai dizer: pagar o mal com o bem é divino. É ser filho de Deus. Somente os filhos de Deus é que faz estas coisas. Agora veja bem, Mateus capítulo 6, versículo 1 vai falar das práticas religiosas. Ele diz: tenham o cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Então Jesus, evidentemente aqui, ele presumiu que os seus discípulos se enganjariam nas práticas comuns da sociedade, da questão da doação, da oração, do jejum. Porque esse trio de obrigações religiosas aqui expressa a nossa obrigação para com Deus, que é a oração, a nossa obrigação para com os outros, que é doação,
E a nossa obrigação para conosco mesmo, que é o jejum, é pessoal. Orar é comunhão com Deus. Doar é comunhão com o outro. E jejuar é comunhão consigo mesmo, é você trazer você mesmo para a vontade de Deus. Então nós vamos ver aqui que Jesus vai falar primeiro sobre a doação. E ele vai retratar aqui um fariseu pomposo, a caminho de fazer a sua doação. E ele vai dizer que esse fariseu vai adiante dele uma marcha, tocando os tambores de trombetas, conduzindo uma fanfarra, ansioso por juntar uma plateia. Porque o hipócrita, irmão, ele é um ator envolvido em uma apresentação teatral. Ele quer fazer as coisas, mas ele quer tirar foto. Vamos lá, vamos entregar a cesta aqui pro coitado aqui. Entrega a cesta, vai tirar foto, tira foto, tira foto. Vamos postar que nós estamos fazendo bem. Jesus vai dizer, se a tua mão direita der, não deixa a esquerda ver não. Porque quem faz para aparecer, já recebeu o seu galardão. Não tem mais nada para receber de Deus. Mas a Bíblia diz que quem dá ao pobre, empresta a Deus. E Deus não fica devendo para ninguém. Então deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Irmã, quando você fizer alguma coisa para alguém, não fica dando com a língua nos dentes, não. Faz, esquece. Nossa, a gente tem isso, né? Eu fiz tanto por fulano e agora fulano está pisando em mim. Fulano agora está contra mim. Nossa, eu ajudei tanto aquela pessoa e ela me traiu. Espera aí, você ajudou para poder ter benefício? Você ajudou para poder comprar a amizade dela? Ou dele? Não, irmão. Você tem que ajudar e esquecer. Mesmo que essa pessoa não lhe retribua com o bem, mas continue pagando o mal com o bem. Isso é divino. Quem está entendendo, diga amém. E doar alguma coisa para alguém é um mandamento de Jesus. É uma instrução de Jesus. Por essa razão, se prepare. Hoje você vai pagar minha janta. Você precisa cumprir a palavra. Fala para o seu irmão. Agora, tem gente que não gosta, né? Eu não gosto também não, mas fala para o irmão aí do seu lado aí. Fala, pratique a palavra hoje comigo. Faça a doação aí de uma pizza, doação. Amém, irmão? Então é isso. Olha aí. Jesus fala então, vai doar alguma coisa? Não faz igual os fariseus não. Não deixe que a sua mão esquerda saiba aquilo que a direita fez. Ou seja, Jesus está dizendo, não devemos nem sequer estar constrangido a ofertar. Ofertar por vanglória. Jesus observava. A gente pensa que Jesus não observa nossas ofertas. Jesus observa, sabia? A Bíblia conta que Jesus estava lá observando, né, o ofertório. E ele via lá os ricos. Chegava com suas grandes riquezas. Para todo mundo ver. Depositava lá. Estava sobrando. Colocava lá o que estava sobrando. Grandes quantidades. Aí veio uma viúva, né? As moedinhas, né? Quase não dava nem para ver a moedinha dela. Soltou lá para ninguém quase nem perceber. Jesus fala, essa foi a que deu a maior oferta. Porque os outros estavam doando para mostrar.
Ela não. Estava fazendo o melhor que ela podia fazer de coração. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se for para você ofertar, doar qualquer coisa na igreja, para ficar com dó, não dá não. Dá não, porque Jesus não recebe. Ai não, eu vou dar essa oferta aqui, mas rapaz, podia não dar. Né? Nossa, o dízimo esse mês, nossa Deus, ia me ajudar tanto se eu não desse. Faz isso não, irmão. Paulo diz que quando nós formos ofertar, nós temos que ofertar de coração. Com coração alegre, feliz. Alegre, feliz. Veja quando ele fala sobre a oração. Jesus agora vai usar, o exemplo da oração. E ele vai dizer, não devemos fazer alardes de nossos hábitos de oração. Mas devemos entrar para o nosso quarto, fechar a porta e orar ao nosso Pai em secreto. Irmão, nada destrói mais uma oração do que aquela oração para todo mundo ver. Você já viu que tem gente que se ele está sentado aí no banco, ele não ora de jeito nenhum? Não ora não. Não glorifica. Mas se ele subir no púlpito, irmão, se ele subir no púlpito, a unção do microfone pega ele, e ele começa, e dá glória a Deus aí, irmão, eu sei, não está dando glória a Deus, dá glória a Deus, mas ele mesmo não dá quando ele está sentado no banco. Eu acho que eu vou comprar um microfone e dar na mão deles, para eles ficarem sentados no banco. Porque quando pega o microfone, que o negócio pega, eu acho que se nós comprar um microfone e dar para cada um, vai dar certo, não vai? Dá glória a Deus aí, irmão, senão eu vou comprar um microfone para você. Amém, irmão? Amém. Nessa hora ninguém dá glória a Deus, né? Então, Jesus está falando sobre essas coisas. E aí quando ele fala sobre o jejum, é tão interessante, porque quando ele fala sobre o jejum, ele vai dizer que o jejum não é uma prática isolada, mas ele vai dizer, ela deve estar associada a arrependimento. Quando estiver jejuando, faça uma metanoia. O que é metanoia? Uma mudança de mente, uma análise do que você está fazendo de errado e precisa mudar, precisa melhorar. Pense sobre isso. Ele diz mais, faça uma autodisciplina. Ele diz, quando você estiver jejuando, preocupe-se com os famintos. Está lá sentindo fome? Pense bem. O tanto que é ruim ficar com fome, né? Pense nas pessoas que não têm o que comer. E Jesus manda você fazer um negócio. Você pegar e fazer doação. Já pensou? Essa semana eu vou jejuar a semana todinha, não vou comer durante toda a semana. Aí você vai pegar toda a carne que você tem lá na geladeira, que você comprou. Você tem coragem? Fazer lá aquela comida gostosa, em vez de você comer, você dá para alguém comer. Quem vai ajudar os irmãos que vai jejuar aí? Ninguém quer ajudar? Já pensou? Fazer aquela comida gostosa e chamar o pastor para ir lá comer e você ficar só olhando, jejuando, firme, forte, perseverante. Falar nisso, tem um irmão aí que está me devendo um negócio aí. Eu não gosto de cobrar, não. Amém, irmão? Você está muito sisudo. Né? Então, Jesus está dizendo, olha,
há um contraste muito grande entre vocês e os fariseus. Porque a piedade farisaica, ela é ostentadora, ela é movida pela vaidade, ela é recompensada pelos homens. Mas a piedade de vocês, cristãos, é secreto, é motivado pela humildade e é compensado por Deus. Então pratique isso. Pratique isso. Jesus, agora em Mateus capítulo 6, verso de número 33, ele vai falar a respeito da verdadeira e da falsa ambição. E 3 vezes ele vai repetir a proibição de não nos preocupar com as coisas materiais. Primeiro ele vai falar, confia em Deus. Mas eu não isento vocês de trabalhar. Trabalhem. Trabalhem para ganhar o vosso sustento. Segundo, ele diz, confia em Deus. Mas não isento vocês de passar por calamidade. Vocês vão passar por calamidade. Mas ele vai dizer para nós que os seguidores de Jesus devem buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça. E para finalizar, ele manda a gente fazer uma escolha radical. Primeiro, Jesus nos adverte do perigo de uma confissão meramente verbal. Versos 21 e 23. Quando Mateus 7, 21, ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então ele está dizendo em primeiro lugar, eu não aceito uma confissão meramente verbal. É claro que a gente precisa fazer uma confissão, mas ela não pode ser apenas verbal. Ela tem que ser uma confissão do coração. E aí ele vai dizer, não adianta nada vocês falarem que eu sou o Senhor de vocês, mas vocês não fazem o que eu mando. E se vocês não fazerem o que eu mando, no último dia vocês vão ouvir, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Afastem-se de mim, vocês que conheceram a verdade, mas praticou a iniquidade. Em segundo lugar, Jesus nos adverte do perigo de um conhecimento meramente intelectual. Enquanto que a gente está vendo no versículo 21 e 23, aqui ele está falando sobre falar e fazer, agora ele está falando sobre ouvir e fazer. Então ele está dizendo e mostrando para nós numa parábola sobre o homem que construiu uma casa sobre a rocha e o outro que construiu a casa sobre a areia. Quem entrava nas duas casas não percebia nenhuma diferença se não viu construindo. Ninguém ia perceber a diferença das duas casas, porque as duas estavam aparentemente legal. Mas a diferença, sabe onde é que estava? Quando veio a provação, quando veio o vento, a tempestade. A casa da areia que não tinha alicerce, caiu. Mas a casa da rocha, que estava na rocha, permaneceu. E é isso que Jesus está nos alertando nesta noite. Não seja um crente apenas de boca, que fala que é crente, mas não vive a palavra. Porque, meu irmão, a tempestade da vida está vindo aí. E ela vai revelar quem você é. E se você não tiver com a sua vida firmado na rocha, você não vai permanecer de pé. A Bíblia diz que nos últimos dias haveria de vir dias difíceis, trabalhosos, complicados, mas o Senhor diz, é bom que venha, para que se revelem os verdadeiros. Quem é verdadeiro vai permanecer, quem não é, vai cair.
Então eu te convido a ficar de pé. Faça uma autoanálise aí agora. E pergunte a você mesmo: será que eu estou firmando a minha casa espiritual na rocha que é Cristo? Ou estou construindo apenas uma casa sobre areia? E não adianta você tentar esconder. Porque você pode esconder de mim, pode esconder do irmão, mas de Deus você não esconde. Deus sabe muito bem se você tem alicerce ou não. Deus sabe muito bem se você tem firmeza ou não. Deus sabe muito bem se você está na igreja só por conveniência. Deus sabe que você está na igreja só porque não sei quem está, só porque não sei o que está, mas você não é crente de verdade. Deus te conhece, irmão. E está chegando o dia em que Deus vai revelar os verdadeiros. E deixa eu te falar, vai ser muito triste para aqueles que estão vivendo uma vida de mentira na igreja. Porque no último dia vai ouvir uma palavra dura: eu não te conheço. Eu não te conheço. Eu acho que é muito triste essa palavra, né? Você passou o tempo todinho na igreja e chega no último dia para entrar no céu, não te conheço. Difícil, não é? Então, ainda dá tempo, irmão. Irmã, ainda dá tempo de você ser um crente de verdade. Se converta hoje ao Senhor Jesus Cristo. Aonde você está, eu não vou pedir para você levantar a mão, não vou pedir para você vir na frente, não. Converta hoje. Pastor, eu já estou na igreja há muito tempo, eu venho mais meu pai, mais minha mãe, eu estou aqui na igreja, mas eu não tomei uma decisão real, sincera com Jesus, não. Faz isso hoje. Feche seus olhos. Ao findar o labor desta vida, que destino há de ter sua alma? Qual será no futuro seu lar? Cante. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer. Senhor Jesus, eu acabei de pregar a tua palavra. Esta palavra verdadeira, essa palavra que nos salva, essa palavra que nos leva para o céu, se nós cumprirmos ela. Não adianta apenas vir aqui na igreja e ouvir a pregação. Não adianta de forma alguma apenas pertencer a algum grupo da igreja. Isso não salva ninguém. O que salva é colocarmos em prática a tua palavra. E nós não vamos conseguir fazer isto humanamente falando. Só vamos conseguir pelo teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, convence esse irmão, essa irmã, essa pessoa de buscar o Espírito Santo, de buscar o batismo com o Espírito Santo, o revestimento, o ser cheio do Espírito Santo, para que possa resistir o pecado, a tentação,
Ajuda, Senhor, essa jovem. Ajuda esse jovem. Ajuda esse homem. Ajuda essa mulher. Ajuda essa pessoa. Porque quando nós corrigimos aqui, Pai, não é por maldade, por autoritarismo, não. É por amor. É porque nós não queremos ver essa pessoa ir para o inferno. É porque nós não queremos ver essa pessoa perder a salvação. O Senhor não quer que nenhum se perca. Todos os que vieram a Ti, o Senhor quer que sejam salvos. Ajuda esse irmão, ajuda essa irmã, Senhor, ajuda. Meu Deus, tem misericórdia. Eu não posso, se eu pudesse, eu abria a cabeça dele e colocava lá dentro. Colocava no coração dele essas verdades. Mas eu sei que a minha parte é pregar. Quem vai convencer essa pessoa da justiça, do juízo, é o Senhor, é o Espírito Santo. É o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, convence essa pessoa, convence esse homem, convence essa mulher, convence essa pessoa. Tem misericórdia, não deixa, Senhor, que ele se perca. Sê com o teu povo, sê com a tua igreja, sê conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus, e todos digam amém. Diga assim comigo: Senhor Jesus, a minha vida está nas tuas mãos. Sê comigo, porque se o Senhor for comigo e for conosco, será o suficiente. Amém.